Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora para mais um vídeo do canal, cara. Antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá aquela força, tá? Tem canal no YouTube, tem canal na Odyssey, tem um grupo do Facebook, dá uma olhada na descrição dos comentários fixados aí do canal. E cara, bora pra venda da FTX aí antes de análise, que hoje não é análise focada em BTC, mas uma porrada de altcoins aí que eu botei no grupo do Telegram. Dá uma olhada aí que vale a pena, valeu? Conheça a FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado. Deposite e saque reais por meio de transferência bancária e BRZ. E opere mercados futuros com sua banca em moeda fiat, criptomoedas e ações americanas. Por meio da FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar seu risco já sabendo quanto vai ganhar e perder antes de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico, além de criar subcontas para separar seus saldos e estratégias. Na descrição e no comentário fixado eu tenho um link para você se cadastrar na FTX, você ganha $5 de taxa mais 5% de desconto nos seus trades, tá? E eu sou um dos embaixadores da FTX no Brasil. Se você for institucional, tem um link da FTX para instituições aí. A gente tem uma proposta bem interessante para você que é institucional. Preenche o formulário no link da descrição e entraremos em contato. E para você que quer aprender como operar em uma corretora de alta qualidade como a FTX, dá uma olhada na mentoria que eu criei, que eu estou ensinando desde o básico de abertura de ordens até mercados futuros. Aproveita aí. Beleza? Então, bora para análise de Bitcoin. Antes de mais nada, só um recado para você, cara, que não viu. Ontem foi pro ar o primeiro episódio aí do reality show que eu tô participando, tá bom? De criptomoedas, dá uma olhada aí, tá? Se a gente vier aqui no canal do Rodrigues, tá? Rodrigues Digital, ele que é o representante da Dash no Brasil. Vai ter aqui o primeiro episódio do reality show que foi pro ar ontem, tá bom? Então, cara, o reality show tá bem bacana, tá? Tem bastante... Tem 3 mentores ali, tá? Que é o Pantoja, Roberto Pantoja, tem o Rodrigo Miranda, né? E o Bitnada, né? Tá, o Bitnada, inclusive, ele é meu mentor aí no reality. Cara, tá bem bacana. No caso, tá aí meu primo participando. A ideia é pegar um comércio e fazer ele aceitar a criptomoeda, mas também fazer uma campanha digital para que ele possa crescer. Então, dá uma olhada, vale a pena pra caramba. Esse aqui foi o primeiro episódio, foi pro ar ontem. Dá uma olhadinha aqui, meu. E vai ser domingo que vem vai ter o segundo episódio, no outro domingo o terceiro, e assim vai. E a votação vai ser popular. Então, mano, conto com tua ajuda aí. Tá bom? Espero que gostem bastante da minha participação aí do reality, valeu? E cara, antes de ir para análise de altcoin, ponto importante, tá? Só falando do BTC, Bitcoin ainda continua naquela zona bem complicada aqui, tá? Ainda não está muito claro o que o Bitcoin planeja fazer, se vai pegar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa ainda, que ele pode vir buscar essas regiões aqui. Inclusive, eu gostaria, né? Gostaria muito, Deus me livre, mas quem me dera, né? Um pullback para cá e depois uma estourada para lá, pelo menos aqui, de repente, até, quem sabe até dia 9, vir para cá. E, pô, ia ser muito bom, mano. Ele vir aqui, depois daqui ele sobe, pega novembro toda uma tendência forte de alta, ia ser foda demais. Mas enfim, vamos ver o que o mercado vai fazer aqui. Por enquanto, enquanto ele não perde esse fundo aqui dos 58.500, tá? Ou não rompe 64 mil aqui, tá naquele meio termo, né? A gente ainda tem, ó, deu para começar a fazer tipo um suporte, talvez no mercado aqui ele comece a fazer uma leve triangulação, tá? Então aqui, ó, ele pode estar começando a querer triangular aqui para poder fazer um rompimento para cima, é um dos cenários que eu estou de olho, né? O que eu publiquei na última análise de BTC é justamente ele está fazendo um pullback nesse canal de baixa para aí ele romper, tá? E aí seria normal um pullback nas costas do canal para poder fazer um rompimento, porém a gente ainda não tem confirmação dessa tendência de alta enquanto ele não superar esse último topo que tocou a LTB, tá? Que é um ponto muito importante para o mercado, então o mercado precisa superar esse topo aí para poder seguir em diante, tá? E só vou esconder meu webcam aqui, ó, só mostrar para vocês. Aqui tá tudo que vai ser analisado hoje, tá? Em par BTC e USD, naquilo que for possível. E aqui, cara, eu cheguei a publicar pro pessoal. Cadê? Pera aí. Aqui foi a ajuda que me pediram. Pera aí. Opa, grupo. Não, canal. Aqui, ó. Aqui eu cheguei a fazer a publicação aqui, ó. Inclusive já zoando meus bocejos, né? Que o pessoal pega meus bocejos. Quando a vida imita a arte, a galera tá fazendo análise de altcoins. Como o BTC tá na mesma, né? E falei pro pessoal aqui deixar algumas altcoins para poder fazer análise. E o pessoal aqui mandou altcoin, que foi uma beleza, né? Então aqui tá a listona das alts, tá? Então a maioria que tá aqui na lista, tá? Então vou analisar uma a uma. Só uma observação, tá?
resolvi passar essa daqui em primeiro só para poder deixar para vocês um aviso. Que nem, por exemplo, essa daqui ela foi lançada tem pouco tempo. Cara, não tem um histórico bom para avaliação em termos de olhar gráfico diário, que vai ser meu foco, tá? Analisar no gráfico diário para poder ter uma análise um pouco mais prolongada. Mas aqui, por exemplo, pelo menos aqui ele está com uma tendênciazinha de alta. Então esse aqui, por exemplo, no caso da Block, o SDT, que tem na KuCoin, então todas as moedas que eu abri, você vai ver aqui o nome da corretora, tá? Nesse aqui no caso tem da KuCoin. Eu vou deixar uma dica aqui, tá? Para quem ainda não conhece esse vídeo no meu canal, eu vou deixar pelo menos aqui, ó. Primeiro de tudo, só traçar uma LTA daqui para cá. Ó, dá para ver que tem uma tendênciazinha de alta legal que dá para formar aqui. Só um minuto. Ó, deu um espirro aqui. Então dá para formar uma tendênciazinha de alta. Deixa eu ver se cabe um canal nisso aqui. Cara, dá até para encaixar mais ou menos um canalzinho por aqui, ó, né? Então, nesse canalzinho de alta aqui, por exemplo, cara, ele pode começar a pensar em operar. Aquele detalhe, ponto seguro seria nessa parte de baixo do canal, porém daqui ele poderia sim fazer mais um movimento para cima, tá? Então, canal é aquele detalhe, e se ele romper esse canal para cima, aí vale a pena observar a dobra desse canal, porque ele pode buscar alvos mais acima, tá? Então, de repente, se ele romper esse canal para cima, a tendência possivelmente ele deve buscar esse valor um pouco mais alto, mas um passo de cada vez. O lance aqui que eu estou querendo falar é o seguinte: caso você queira fazer entradas nesse tipo de ativo, tá? Que já está subindo que nem doido, no meu canal, se você vier aqui em playlists, em conteúdos especiais, clique em ver playlist completa, tem isso aqui, ó, preço de cada análise técnica, porque não é uma boa entrada e como entrar nesses momentos. Então eu ensino inclusive como entrar em um momento como esse daqui, que às vezes tipo, fica o ativo só subindo e você não vê a opção de entrada. Então como a gente vai analisar bastante ativos agora, e pode ter que algum esteja nesse cenário, ou você pode ver de repente um ativo que o histórico está meio ruinzinho, mas que de repente pode acontecer uma oportunidade de entrada, você pode de repente ir por esse caminho, tá? Então, fazer uma análise um pouco mais curta e em tempos menores, sabe? Operar de repente 1 hora ou 15 minutos. Cara, quanto menor o tempo gráfico, mais difícil vai ser, tá? Mais ruído você vai ter. Então, de repente 1 hora, 4 horas pode ser um tempo gráfico legal. Aqui ele está meio já subindo pra caramba. Ideal seria se tivesse um pullbackzinho aqui, mas vamos ver. Lembrando, todas as altcoins que eu vou fazer análise aqui, ainda mais se for otimista, se o Bitcoin corrigir perdendo de repente esse suporte dos 58 mil aqui, qualquer análise otimista, anula na mesma hora, tá? Porque o Bitcoin caindo, ele vai puxar todo o mercado para baixo junto com ele. Então, fique esperto nisso. Valeu? Então, bora começar aqui a listinha. Então da Block aqui eu já fiz a análise bem bobinha, tá? Então aqui, pelo menos vamos observar esse canal de alta aqui, caso você estiver operando ela. Pode encontrar um suporte aqui para subir, então de repente uma mão um pouquinho menor aqui só para poder pegar um trade que é um pouco mais arriscado. Um pouco mais seguro seria a partir desse suporte, porém ainda com risco e o stop aqui para baixo, tá? Agora vamos lá, essa daqui ela não tinha a versão dela em BTC, mas vamos lá. A maioria dos ativos eu vou olhar BTC e USD, tá? No caso da CHZ, aí entra o ponto, por que olhar o BTC é importante? Porque, cara, se a criptomoeda ela tá com uma possibilidade de valorizar muito forte frente ao BTC, e o BTC tá com uma possibilidade forte de valorizar frente ao dólar, então pode estar mais a pena, pode valer mais a pena se posicionar na altcoin, né, do que no próprio BTC, né? Então, por exemplo, se está para uma chance boa de valorizar frente ao USD e não frente ao BTC, beleza, só que se você for olhar na banca em dólar, se o seu foco da banca foi em dólar, show, mas se o foco da sua banca foi BTC, acumular mais BTCs, então CHZ BTC é interessante. Eu gosto de ver isso aqui para quê? Para ver, cara, se a gente tiver com tendência de alta tanto no par BTC quanto no USD confluindo, é um baita sinal bom, tá? E a gente pode sim ganhar mais confiança nessa operação. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos lá, CHZ, tá? Eu vou no foco dos gráficos diários aqui, que é mais interessante. No caso da CHZ, cara, agora que eu tô vendo, CHZ já tem um tempão, né, que tá no lenga-lenga chatão. Cara, eu vou ver de repente o semanal para ver se tem um pouco menos de ruído. Ó, pelo semanal dá para ver um pouco menos de ruído, tá? Se a gente conectar pelo menos os fechamentos aqui, você percebe, encara isso aqui como sombras, né? Então você encara que a gente está numa resistência nesse momento, no semanal da CHZ. Então eu tomaria um pouco de cuidado. Eu olharia com calma a CHZ a partir do momento que ela começasse a fechar semanais aqui acima dos
dos mil satoshis, não. Dos 1000 satoshis seria um bom valor, mas dos 930 satoshis, porque ele pode estar começando a quebrar esse padrão aqui dos fechamentos de candle que ele está fazendo aqui, tá? No par USD, deixa eu ver como é que tá. Ó, já no par USD ela tá mais clara assim o desenho dela, né? Pelo menos no par USD ela ficou um pouco mais estável. Deixa eu ver no diário aqui, ó. Aparentemente ele encontrou um suporte interessante nessa região, tá? Aqui pelo menos SLTA, eu não acredito. Não, aqui ó. Dá para encontrar um suporte nessa SLTAzinha que está aqui no meio do caminho, tá? Daria para traçar uma outra daqui para cá ainda, mas essa daqui sim pode estar trazendo uma linha de suporte, de repente interessante, tá? E deixa eu ver aqui se dá para traçar alguma LTB. Ó, CHZ, se for parar para pensar com carinho, ela está começando a entrar num momento bom. Vale a pena se o Bitcoin ajudar, tá? Se o Bitcoin começar a cair, ela pode rejeitar esse movimento interessante que ela tem. E vale ficar de olho também nos últimos topos, que são resistências interessantes, mas se romper o último topo, a gente pode sim puxar uma alta muito forte aqui na CHZ. Então, a CHZ agora está começando a querer, no gráfico diário, já demonstrar um padrão de reversão, tá? A partir do momento que ele está superando aqui SLTB. E agora ela está encontrando resistência justamente aqui nesse último topinho, tá? Esse último topinho é interessante. Você vê que teve uma rejeição aqui, mas ele pode sim gerar uma acumulação aqui para poder subir. Então o CHZ eu olharia com carinho dessa forma, tá? O gráfico USD está dando mais uma visão para a gente do que o gráfico BTC. O gráfico BTC ele ainda está muito feio, tá? O gráfico BTC não me anima muito, mas o gráfico USD já dá um parecer um pouco mais interessante do que pode vir à frente. Cara, fio BTC, nossa, que ruído feio ali no meio. Cara, a fio BTC tá numa lateralização chatona, tá? Pra mim aqui não tem operação, pelo menos não no par BTC. Não sai daqui. No par USD, pior que dá pra considerar ainda a lateralização desde o lançamento, tá? Mas o detalhe é o seguinte, ela é muito volátil, né? Então deixa eu dar uma olhadinha com calma aqui. Por conta do seguinte, se fosse traçar uma LTA daqui para cá, talvez estaria numa região de suporte agora. Dá para você ligar pelo menos esse fundo a essa zona de fundo, essa zona de fundo e essa zona de fundo. E aqui a gente pode estar começando também a triangular. Então a gente pode de repente estar começando a querer chegar numa região talvez um pouco interessante. Vale reparar também que aqui, ó, o mercado ele encontrou suporte nesse último topinho aqui, ó, nesses toques aqui. Então pode ser um ponto de vista interessante para olhar com carinho a fio. O par dólar está dando mais visão do que o par USD. Para BTC, quer dizer, para BTC ele não está bonito ainda, tá? Pelo menos não está interessante. Deixa eu ver pelo menos aqui, ó. Aqui dá para tentar arriscar também um triangulão, mas aqui tá meio estranhão ainda. Tá meio estranho. Eu tomaria cuidado, porém, pelo menos está perto de uma região de suporte, então deixa uma relação risco-retorno um pouco interessante. Mas esse range lateral do par BTC não me deixa muito confortável, tá? Mas o par USD... Eu não sei, cara, a fio eu tomaria um pouco mais de cuidado. Pelo menos está na base do triângulo e é muito volátil. Então aqui é 62, aqui já é 100 dólares, aqui já é 200, 263. Então de repente pode ser um movimento interessante, tá? Pelo menos está numa região de suporte, dá para olhar com carinho. E aqui... acho que você pode monitorar de repente o rompimento dessa LTB. Deixa eu ver aqui em 4 horas, dá para ver ela melhor. Ó, essa LTB é um pouco mais fechadinha aqui, ó. Pode ajudar a ter a noção de um rompimento interessante. Caso o mercado ele vir aqui e comece a deixar essa LTB para trás, ele pode vir buscar essa de cima aqui, encontrar resistência, mas como eu falei, pode ser um movimento interessante aqui, ó, tá? De alta, isso daí já no H4, porque a fio é bem volátil, tá? A GIX, né? A GIX aparentemente está numa região interessante de suporte no par BTC, tá? Pelo menos aqui, ó, ele tem encontrado suporte para essas regiões aqui. Ó, tem 3 regiões boas de suporte aqui. Tá numa região importante. E aqui, cara, até que eu gosto quando a cripto faz esse tipo de coisa, porque muitas vezes quando ela faz padrões de reversão justamente essas horas, né? Deixa eu desabilitar a notificação aqui do Telegram, peraí. Pronto. Porque ela costuma fazer notificações
Notificações. Padrões interessantes de reversão essa hora. Então, eu olharia com carinho a GIX no par BTC, tá? No par USD, você vê que no par USD ela tá numa tendência meio morta, tá? Mas o par BTC, ó, aqui não parece que ela tá fazendo tanta coisa interessante, tá? Ó, ela tá começando a perder LTA e tal, mas o par BTC ali dá uma visão interessante, talvez que a gente possa não estar tão de olho. Então eu olharia aqui, ó, suporte, topo anterior aqui, ó, ele tá retestando o topo anterior, ó, tá fazendo reteste do topo anterior e aqui a gente pode sim ter um movimento de alta, lembrando sempre, Bitcoin caindo, pode gerar um ruído nisso aqui, tá? Então vamos lá. Alpaca BTC, tá? Alpaca BTC, vier aqui no gráfico diário, tá uma tristeza, tá? Não gosto quando fica assim, mas é interessante a gente observar padrões de reversão que podem se formar quando o mercado tá desse jeito, porque muitas vezes quando forma um padrão de reversão aqui, às vezes ele puxa uma alta interessante, tá? Por enquanto aqui não tem entrada comprado no par BTC, tá? Pelo menos aqui, ó, ele tá ameaçando querer encontrar um suporte aqui nesse fundo aqui, mas ainda está cedo para falar. Eu olharia com calma após o rompimento desses 1941 satoshis, né? E no Alpaca USDT também temos o suporte aqui. Aqui o suporte está mais nítido ainda, tá? E aqui pelo menos no par USD dá para ver um pouquinho também. De repente a gente tem uma LTB um pouquinho mais rente, então a gente vê mais próximo talvez do sinal de entrada. Porém, tendência de alta mesmo, a gente só tem a reversão a partir do momento que superar vamos botar aqui uma gordurinha, tá? 1,10, tá? Seria um ponto interessante para ficar de olho. A Uni BTC, tá? No caso da Uni, se eu vier aqui nesse gráfico diário, a Uni fez essa queda toda no começo, desde o lançamento, depois começou a subir, chegou ao topo histórico, encontrou resistência, não passou, tá? Então a gente tem essa resistência ao topo histórico aqui, e a gente tem também esses suportes aqui, ó, tá? Tem esse suporte aqui, um suporte relevante, tá? E essa zona que tá agora é uma zona de suporte por conta, inclusive, dessa sombra que fez aqui, ó. Tá, essa sombra e essas daqui de trás, ó, você vê que tem uns fechamentos de candles com sombra nessa região. Então aqui a gente está numa região de suporte, tá? Na Unipar BTC. A gente pode traçar uma LTB daqui para trás. A gente pode encontrar de repente suporte nessa região para retestar aqui em cima. Aí vale aquele gerenciamento de risco que eu sempre falo, né? De você, por exemplo, fazer uma entrada aqui, um stop, por exemplo, aqui, e um alvo aqui saindo com 50% capital, né? No 1 para 1. Né? Então, se subir daqui e bater teu alvo, sai com 50% da mão, teu stop não faz você perder mais nada, você segura o ativo eternamente e se o bagulho valorizar vai ser interessante, tá? UniUSD, vamos ver se pelo menos dá um sinal um pouco mais claro do que está acontecendo. Ó, dá para traçar uma LTA em cima desse, apesar que aqui seria daqui, ó. E aqui ele já teria perdido essa LTA, então não seria tão interessante. Porém aqui, ó, o último fundo que tocou a LTA foi esse aqui. Cai na mesma do BTC, tá? A gente tem esse último fundo como um último suporte. Se perder esse suporte, a gente pode estar indo uma tendência de baixa de vez. Porém, aqui a nossa tendência está neutra, não tem uma tendência de alta. O mercado está mais lateral, né? Vamos dizer assim. Mas aqui, vamos lá. Caso o mercado ele rompa esse topo, a gente pode vir aqui e realinhar essa LTA daqui para cá, tá? Vamos encarar um pouquinho esse cenário por enquanto aqui, ó. Vamos deixar mais assim, ó. Mais deitado. E aqui você vê que a gente pode estar tendo sim de repente um suporte de uma LTA que o pessoal às vezes pode não estar considerando tanto, tá? E se eu traçar uma LTB daqui para cá, o mercado tá querendo encontrar um ponto de decisão na Uni, tá? E a gente pode sim ter um movimento aí em breve explosivo. Vamos ver. Aqui pelo menos ele no par BTC ele tem espaço para subir, pelo menos mais espaço para subir do que para cair, tá? Mas como eu falei, Bitcoin manda no mercado, então não se esqueça. E no par USD ele tá para poder se definir aqui se ele vai romper esse triângulozinho para cima aqui ou não. Se romper, vale ficar de olho aqui nos 48, que vai ser uma última resistência. Rompendo os 48, não tem resistência e ao infinito e além. Coti BTC, mano. Coti BTC tá bonito, hein? Não vou mentir não. Tá interessante, uma coisa interessante aqui a Coti, ó. Dá pra traçar uma LTA daqui pra cá. Só um segundo. Opa, foi mal, voltei. O telefone tocou aqui.
Então, Coty, par BTC tá bonito, não vou mentir não, tá? Ainda mais tendo visto esses padrões que ela costuma fazer de dar essa esticada toda, né, após um pullback, e agora está começando a querer esticar fazendo topos e fundos ascendentes pelo jeito, né? Então aqui a gente tem uma região aqui, ó, de suporte, inclusive nesses últimos topinhos aqui que ele fez aqui. A gente tem esse topo como resistência, que é onde ele está agora, né? Então ele pode vir aqui ainda fazer de repente mais um pullback para poder dar uma subida, mas para BTC dela ela tá interessante, tá dando um ar aqui de que pode querer fazer uma tendência mais forte de alta. Vou até deixar marcadinha ela aqui, achei interessante. Coty USD querendo romper topo histórico. Cara, a Coty tá boa, gostei. Vou até dar uma olhadinha nela depois. Ó, Coty tá querendo romper topo histórico. Deixa eu botar aqui a resistência aqui. Ela fez um rompimento aqui, mas toma cuidado, pelo menos pegar esse tipo de rompimento que é perigoso, tá? Aqui, por exemplo, se o mercado resolve fazer uma reversão aqui para testar SLTA, cara, é 60, 70% na tua cara. Tá? Então fique esperto. A Coty para BTC ela tá bonita, mas ela também tá numa resistência, e essa resistência de repente pode puxar um pullback aqui para baixo, pode puxar pelo menos uns 20% de queda ainda para segurar na SLTA, se a SLTA for realmente forte, né? Então se a gente for olhar com carinho isso aqui, vamos botar, por exemplo, uma correção próxima do que tá ali, cara, 20% sai nem desse range, velho. Toma cuidado, tá? Coty, por mais que o par BTC esteja bonito pra caramba, tá? Eu esperaria pelo menos ali, talvez, ou fazer um rompimento, tá? Desse topo aqui, e talvez fazer um pullback nessas regiões aqui, tá? Ou se não, ela começar a cair para cá e aí ela começar a querer fazer uma acumulação para subir. Aí eu acho que vale a pena. Nessa região aqui, cara, que tá com esses rompimentos falsos aqui voltando, eu tomaria bastante cuidado, tá? Dá para traçar uma LTA daqui para cá. Ó. Aqui inclusive ele ameaçou perder, mas ele voltou a subir, então dá para deixar LTA aqui. O mercado está estrangulando. Caso faça um rompimento daqui, pode valer a pena entrar, tá? Pode valer a pena entrar, de repente com stop nesses últimos fundos aqui. Mas se porventura ele acaba perdendo essa LTA, eu acompanharia um pouco mais, ficaria um pouco mais de boa, tá? Até que ele encontrasse o suporte forte no par BTC, e de repente esse suporte pode até pode até confluir, né, com esse daqui dos 27, vai saber. Vamos ver como é que o mercado vai estar lá até então, mas eu olharia com cuidado essas regiões aqui, que pode ser região de suporte, caso ele perca a CLTA, e aí ele volte a subir depois, beleza? Mana BTC deu um estouro bizarríssimo aqui, né, se não me engano por conta do lance lá do Facebook, né, nos últimos dias aqui bateu uma alta de 500%, né? E deu uma voltada. Cara, quando o ativo sobe assim, eu tomaria muito cuidado, tá? Porque muitas vezes o pessoal gosta de despejar e tal. Eu olharia com carinho retrações de fibra e pontos de região de suporte e resistência, tá? Aqui não existe um suporte e resistência que caiba aqui, ó. Aqui, ó. Pelo menos aqui existe algumas sombras de topo anterior, né? Que pode ajudar justamente na região de 61%. Deixa eu trazer para cá. Ó, então ele segurou em 50. Eu olharia com calma aqui o preço na região de 61%, mas esperaria um padrão de reversão de tendência, cara, porque do jeito que está assim esticado não é interessante. Lembrando, se quiser entrar esticado, teria que entrar em tempos menores, né? Aí, por exemplo, aqui ó, no gráfico de 1 hora, a gente pode de repente ver uma LTA se formando a partir daqui. A gente pode ver aqui, ó. Aqui ele chegou a fazer um padrãozinho de início de reversão, só que aí ele já começou a querer devolver um pouquinho. Tem que ver como é que vai se comportar aqui. Mas, cara, quando o ativo fica bem volátil assim, é bom você entrar em tempos menores. E aí faz o que está nesse vídeo aqui. Preço, cada análise técnica, né? Como entrar nesses momentos. Então aqui, como eu falei, lembrando do vídeo, é um preço bem esticado. Pode gerar oportunidade ainda, mas realmente é para ter cuidado, tá?
Então, muitas vezes aqui o ideal é esperar de repente ele chegar numa zona de retração boa, que seria essas regiões de 50 a 61% de retração, e estabilizar para essa região. Inclusive ele chegou a fazer isso aqui, ó. Então aqui você pode de repente começar a caçar algum padrão de reversão de tendência que pode ser interessante. Tá? Então, de repente, caçar ombro, cabeça, ombro, às vezes até candles fechando, fazendo tendências de alta, então topos e fundos ascendentes. Tá? Então, vir em tempos menores aqui, ó. Aqui está começando a querer fazer um topinho mais alto. Ó, esse fundo está mais alto que esse. Estamos começando a querer fazer um padrão de reversão de tendência. Tá? E aí, às vezes, por exemplo, se o mercado ele vier aqui, ó, confirmar o rompimento desse pivô, pode ser que a gente tenha sim uma tendência de alta, mas aqui tem espaço para ter ruído. Esse que é o ponto. Esse é o ponto mais difícil nesse preço esticado, é que tem espaço para ter ruído. Tá? Então, a chance de você tomar uma violinadazinha aqui de vez em quando é boa, mas quando dá uma aumentada legal, uma aumentada boa. Para o SD não vai estar muito diferente disso, né? Aqui está numa hora também, né? Pelo menos aqui não está valendo a pena olhar tempos menores, mas aqui, ó, tá querendo encontrar um suportezinho aqui. Ó, aqui é a mesma coisa, ó, começou a dar um sinal na SLTB, pode ser que dê uma entrada, tá? Então eu olharia com carinho, talvez valha a pena fazer uma entrada, mas aqui ó, a gente já fez um topo um pouquinho mais alto que esse aqui, tá fazendo um fundinho um pouco mais alto que esse, se não igualar, show. Se ele fizer um topinho mais alto aqui, começa a ficar interessante, tá? Sandy BTC, deixa eu ver no diário, a mesma coisa. Mesma coisa. Ó, no caso dela, aquele padrãozinho que a gente acabou de falar, ó, ele já meio que fez aqui, tá vendo? Se eu vier aqui, por exemplo, eu traço uma LTA daqui pra cá. Como é que eu botar essa LTA aqui assim? Tá bem tortinha, né? Ah, aqui ele acelerou muito, tá. Seria daqui e daqui. Tá. Ó, então aqui, aquele padrão que eu estava falando é justamente isso aqui, ó. Aqui a gente consegue traçar uma LTB aqui, ver que o mercado fez um rompimento e aqui ele fez um rompimento de topo e a gente está começando a querer pegar uma continuação de tendência de alta. Aqui a gente pode ainda triangular, ó. Dá para triangular aqui nessa região, tá? Então não é comprar para curto prazo e achar que já vai estourar. Ele pode vir aqui e fazer uma correção boa na tua cara ainda, tá? Então só daqui para cá já é 13%. Então ele pode vir aqui fazer uma correção para depois triangular e romper. No par USD está bem confluente. Tá? Então as duas par BTC e par USD estão bem confluentes, não tem muito o que falar de diferente de uma da outra. Só que realmente tem que ficar ligeiro com a triangulação que pode formar aqui. Mas por enquanto tá interessante. Vou deixar aqui marcado também. A da BTC, cara, a Cardano tá numa lateralização bem chata no par USD, né? No par BTC, ela tá encontrando suporte aqui, ó. Ó, repara que aqui é topo histórico. Ó, aqui foi topo histórico, né? Então, retestou aqui, retestou, quando bateu aqui, subiu. Aí ele veio aqui, ó, agora a gente tá de novo nessa região aqui da Cardano. Tá? Cardano, cara, tá numa região muito boa. O pessoal tá falando, tá stablecoin. Tudo bem, pode até estar uma stablecoin por enquanto. Mas a acumulação que tá dando para fazer nessa região aqui, tá uma acumulação interessante, tá? Não descarta isso aqui não. Porque, ó, se você for ver, o volume que tava fazendo na queda aqui, ó, o mercado ele tá acumulando com o mesmo volume que tava caindo. Então, geralmente, cara, pode ter muita gente comprando aqui enquanto tem muita gente vendendo. Então, par BTC da Cardano deixa a gente bem otimista com talvez uma estilingada dela. E no par USD, cara, não tá feio também não, porque no fim das contas a gente está fazendo uma acumulação. Ó, aqui é uma LTA desde o Corona Day, tá? Então traçando a LTA desde o Corona Day no gráfico diário. O mercado ele vê, ele dá uma acelerada boa aqui, agora ele tá retestando essas regiões de topo histórico, lembrando, região, tá? Ele está testando essa região de topo histórico. Tá uma stablecoin por enquanto? Tá, mas cara, tá por pouco tempo, tá? Se o Bitcoin acabar corrigindo, a gente pode ver a Cardano de repente vir testar talvez essas regiões aqui, ó. Desses outros topinhos aqui, tá? Eu olharia com calma isso daqui. Então, se o Bitcoin corrigir, ele pode vir testar essas regiões de 1,40 e pouco e tudo mais, mas a gente pode encontrar suporte nessa LTA aqui histórica.
né, para poder romper. Fica de olho nesse rompimento aqui dessa LTB aqui, que essa LTB aqui pode dar o sinal que você precisa poder fazer a entrada. Para isso meter um alertazinho aqui na Cardano. Beleza, até botar um aqui também, pronto. TRB BTC, vamos ver. No caso da TRB, deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Ó, dá para ter uma LTA traçada mais ou menos aqui assim, ó, encontrando suporte, tá? Então para BTC tá feio não. Pelo menos assim, se você for pensar que isso aqui ainda pode dar uma estourada interessante, isso aqui tá feio não. Tá interessantezinho. Fez um fundinho duplo aqui, ó, fez um fundinho duplo aqui, tá querendo fazer um rompimento, mas pode encontrar resistência aqui já nessa região aqui de cima, né? Aqui também, ó, foi uma região de suporte, tá vendo? Aqui era resistência. O mercado chegou a vir aqui para baixo uma vez e aqui ele encontrou suporte por aqui. Veio um pouquinho para baixo de novo, tá encontrando suporte de novo. Então, cara, vale a pena ficar de olho, principalmente no rompimento da LTB, mas aqui na TRB BTC a gente tem uma acumulaçãozinha interessante ali que pode ser um movimento bom. No par USD, a gente vê que ela tá tendo uma valorização, tá? Então, contra o dólar, essa mesma criptomoeda, ela tá valorizando, ela tá com dificuldade de valorizar frente ao BTC, mas contra o dólar tá valorizando. E, cara, não tá feio não, ó. Pelo menos tá ameaçando deixar para trás uma LTB já. Eita! Tá ameaçando deixar para trás aqui uma LTBzinha já. Tem que superar essas regiões aqui, tá? De 72 dólares. Deixar um alarmezinho aqui. Enfim, mas TRB BTC tá em região de suporte no par BTC e aqui pode estar começando a querer fazer um rompimento no par USD. Momento interessante. Lembrando, Bitcoin manda em tudo. Se Bitcoin cair, essa análise vai pro saco. Atom BTC. Atom BTC é o seguinte. Cara, no caso da Atom, tem essa região aqui de topo histórico. Essa região aqui de topo histórico. Suporte. Tá. Ó. No caso da Atom, cara, no par BTC tem espaço ainda para corrigir um pouco mais. Tem esse suporte aqui dos 500 satoshis, né? Mas tem espaço para corrigir um pouco mais. Dá para traçar o início do MRTB aqui, ó. Então vai com um pouco de calma, embora esteja no suporte aqui. O suporte pelo menos é forte, ó. Ele tem alguns toques aqui, tá? Bastante toque, inclusive. Então, de repente, se ele começar a fazer um sinal nessa LTA aqui, em algum momento de novembro, pode ser um ponto interessante. No par USD, a gente tem um ativo subindo, inclusive, além do topo histórico, né? Você vê como os ativos às vezes dão visão de forma diferente? Então, aqui a gente tem uma tendênciazinha de alta. A gente tem um suporte aqui, ó, que ele está retestando o topo histórico. Dá para traçar uma outra LTA daqui para cá. Cara, no par USD mostra uma visualização interessante. Talvez a Atom no par USD esteja dando uma visualização muito boa. Talvez esse suporte possa ser um suporte que possa segurar para uma nova perna de alta. Então, vale a pena ficar de olho nessa possibilidade com a Atom, tá? Eu vou fazer o seguinte, mano. Como esse vídeo já está com 30 minutos, ó, aqui eu estou analisando a Atom, eu vou atualizar ainda a Cake, tá? Vou fazer da Cake, e aí eu vou deixar a VET e essas outras aqui pro vídeo de amanhã, tá? Senão esse vídeo vai ficar absolutamente longo e aí lascou tudo, tá? Então eu vou mandar aqui a Cake para vocês hoje e amanhã eu mando das outras, tá? Então vamos lá, Cake, tá? A Cake, eu tenho até uns tracinhos aqui já de quando eu tava na subida. Deixa eu remover isso aqui por enquanto, porque esse canal de alta já era. A Cake é o seguinte, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos traçar uma LTB daqui para cá. Essa LTB é fundamental para a gente poder ver a reversão de tendência. A gente tem um suporte justamente nessa região que a gente está atualmente, tá? Você vê por essa sombra que está colocada aqui, ó. Essa sombra que está aqui, ela está servindo também de suporte nessa região. O preço pode segurar aqui. Em tempos menores, às vezes a gente pode encontrar uma oportunidade de entrada após essa LTB. Então, se superar esse valor aqui dos
3.350 satoshis. A gente pode vir buscar de novo essa região de LTB aqui, tá? Então, por enquanto, cara, não tá bonito para entrada, mas vale observar porque o sinal de entrada aqui pode acontecer desde esse momento aqui, mas principalmente depois desse daqui, tá? Então essa RTR está mais aberta no Cake BTC, é mais interessante. Na Cake USD, a gente tem topo histórico, a gente tem o fundo aqui também, né? Tem a região de suporte. A gente está bem no meio do negócio, cara. Não tá interessante, a gente tá no meio de campo, tá? Então, por exemplo, se eu fosse traçar um canalzinho aqui, ó, por exemplo, ó, você vê que a gente tá bem no meio de campo, cara. Não tá interessante, pelo menos, para uma boa relação risco-retorno a Cake, tá? Não tem muito o que fazer nela aqui nesse momento. Se conectar pelo menos esses fundos aqui, dá para arriscar uma ETA futura aqui, tá? Não encare como verdade absoluta, mas sempre bom porque às vezes o mercado ele lateraliza até chegar nela e depois de chegar nela ele estica. Então, no paro BTC ela não tá bonita ainda e no paro USD menos ainda, tá? Então aqui que por enquanto fora. Então vai ficar para a próxima análise VET, SNX, Shiba, Bake, ERG, Nano, HBAR, ON, ZIL, XTZ, SOL, FTT, DEGO e VTH. Fechou? Então, galera, pô, já deu 36 minutos de vídeo, senão não vai ficar vídeo mais de 1 hora, a análise é foda. Mas é isso aí. Espero ter gostado do vídeo de hoje, cara. Amanhã tô mandando essa outra análise aí de mais altcoins, tá? Cara, não esquece, tá? Nem chamei a vietinha, né, do social, cara. Até esqueci. Aqui, ó. Não esquece, cara. Se inscreve no canal, sininho, tá? Dá uma força. E dá o like também, tá? Dá aquela força pro canal poder crescer. E não esquece também, tá? Por favor. Reality Show, cara. Domingo tem um segundo episódio, tá? Vão ser 4 episódios, tá? Sendo que o quinto vai ser online, já com a votação ali do pessoal, ali com o resultado da votação online com a galera, mano. Então vai ser em live, vai ser bem bacana. Então dá uma força aí, acompanha o reality ali. Beleza? E, mano, divulga que o projeto tá bem bacana. E, cara, tá um projeto bem legal, o projeto que eu tô desenvolvendo ali. Opa, peraí. O projeto que eu tô desenvolvendo ali tá um projeto bem legal, acho que vocês vão gostar bastante. Valeu? Então é isso aí, espero ter gostado do vídeo. Valeu, falou, até mais e tchau.